Família amada do meu coração, muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. E como sempre, eu espero que a sua alma esteja com fome, esteja com sede, que você esteja cheio de vontade, cheio de interesse, de conhecer mais do nosso Pai do Céu. A palavra fala pra gente conhecer a Deus e prosseguir em conhecer mais de Deus. E nós estamos aqui juntos hoje para isso. Nós vamos ler o Salmo 115, não sei se você está sabendo, nós estamos com uma playlist aqui no nosso canal. Nós estamos lendo e vamos ler todos os salmos juntinhos. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve agora e também já clica no sino, porque quando você clica no sino, você recebe a notificação de todos os vídeos que vão sair no nosso canal. Combinado? Antes da gente começar a nossa leitura, vamos conversar um pouquinho. Hoje, o nosso Pai do Céu, ele quer que a gente entenda que nós nascemos para temê-lo. Nós nascemos para temer o Senhor. Lá em Provérbios vai dizer que temer ao Senhor, a gente vai entender o que é temer ao Senhor quando a gente buscar o Senhor mais do que tudo. A gente vai entender o que é temer o Senhor quando a gente desejar o Senhor mais do que tudo. Quando a gente buscar o Senhor como quem busca um tesouro escondido, quando a gente buscar o Senhor como quem busca prata, ouro, que é o que tem valor nessa terra. Então a gente precisa já começar hoje aqui se questionando. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo nos revele a verdade. Que o Espírito Santo nos mostre como está o nosso interior. Que ele jogue luz no nosso coração para que a gente possa se analisar aqui agora. Nós estamos buscando o Senhor mais do que tudo. Nós estamos desejando a presença do Senhor mais do que tudo. Nós estamos valorizando o nosso Criador mais do que tudo. Ou nós estamos fazendo ídolos. Ou nós temos ídolos no nosso coração. Nós temos, de repente, desejos no nosso coração, ou nós temos dores no nosso coração que viram ídolos também. Viram ídolo, vira uma idolatria, vira algo que ocupa o lugar do Senhor. Nosso coração nasceu para ser do nosso Pai do Céu. O nosso coração nasceu para ser um lugar de habitação de Deus. O nosso coração nasceu para que a gente possa contemplar o Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor, louvar o Senhor, louvar em todo tempo, apreciar, louvar, adorar o Senhor. Olha só, é isso que vai dizer aqui no começo do Salmo 115, pra gente, pra nós, filhos de Deus, toda a glória é sempre do Senhor. A glória é sempre do Senhor, nós damos glória ao Senhor, nós damos a nossa atenção para o Senhor, nós damos a nossa presença para o Senhor, nós damos o nosso tempo para o Senhor, nós damos o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser, nós damos tudo para o Senhor, tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele, tudo que nós temos é dele. É dele, vem dele, e é para ele, é por ele, amém? Então nós, hoje, vamos entender aqui juntos que nós nascemos para dar a glória para o Senhor. Não só a glória de reconhecer a bondade do Senhor, a presença do Senhor, todo o amor do Senhor, todo o poder do Senhor, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, mas também dar a nossa atenção, a nossa presença. A gente precisa dar o nosso foco, os nossos olhos, a nossa atenção mesmo, para o Senhor. Amém? Vamos entender aqui. A gente passa na vida por estações. A gente passa na vida, às vezes, por situações, por estações que são estações de dor. Vamos imaginar aqui comigo uma borboleta. Quando a borboleta está ali no casulo, ela passa por um tempo onde ela está num lugar que é fechado, um lugar onde ela não é vista, um lugar onde ninguém pode acessar a beleza dela, as cores dela. Ela não pode fazer aquilo que ela nasceu para fazer, que é voar, que é embelezar com toda a leveza dela, com toda a beleza, com todas as cores que o Senhor fez ela para ser. Então a borboleta, ela tá lá escondidinha no escuro, fechadinha. E você sabe que se você tentar tirar a borboleta antes do tempo,
ela não vai ter força nas asas dela para ela voar. Então é necessário ela passar por aquele tempo de casulo. É necessário ela se fortalecer, as asas dela precisam se fortalecer. E as asas dela se fortalecem como? Com aquele tempo de casulo. As asas dela precisam bater ali dentro, ninguém pode forçar aquele processo. Ninguém pode fazer aquele processo terminar mais rápido, ninguém pode pegar e abrir aquele casulo para que ela saia logo daquele casulo, porque se ela não saiu é porque ela ainda não está pronta para sair do casulo. Assim como um bebezinho, que não dá pra gente adiantar o tempo do crescimento dele, ele precisa passar pelo tempo ali de estar na barriga da mãe. Ele precisa crescer ali dentro, ele precisa se preparar para um novo ciclo, para um novo tempo da vida dele. E nós também somos assim. Ontem eu estava entre meus irmãos, né, em Cristo, meus irmãos em Cristo, eu estava com eles e ouvindo eles, e eu comecei a ouvir o Senhor me chamar para observar como muitas vezes, não posso dizer todas, mas como muitas vezes essas dores que sentimos durante alguns processos que vivemos são necessárias para o nosso crescimento. São necessárias. Quem é que gosta de sentir a dor do crescimento? Ninguém. Não é agradável, que gostoso sentir dor. Ah, eu amo, é maravilhoso. Não é. Vamos ser sinceros aqui. Não é. Mas é necessário. É necessário. Se a gente olhar para a vida de José, a gente vai entender isso com muita clareza. Aquele menino, novinho, mimado pelo pai, não tinha capacidade de governar o Egito. Ele precisava passar por processos que foram dolorosos, por processos onde ele foi treinado, capacitado para se tornar um governador. E quando chegou o tempo, ele estava pronto. Ele estava pronto para assumir aquilo que o Senhor falou para ele que ele ia assumir desde sempre. E o que José fez? Ele deu a glória para o Senhor. Quando ele chegou lá, ele sabia, foi o Senhor que me trouxe até aqui. Foi o Senhor que inclusive fez o mal cooperar para o bem. Nós vamos falar mais disso hoje aqui. A gente precisa estar muito atento. Porque às vezes, aí eu vou te dar exemplos de coisas que eu tenho visto ao meu redor. A pessoa tá lá afastada da igreja desde a adolescência, e aí acontece alguma coisa ruim na vida dela, e aí ela volta pro Senhor. E se não fosse aquilo, será que ela voltaria pro Senhor? Ou a pessoa nunca conheceu a Deus, nunca teve um relacionamento com Deus, mas aí começa a dar tudo errado na vida dela. E aí ela vai buscar o Senhor, porque ela precisa de uma ajuda, porque ela precisa de uma solução, porque ela precisa de um socorro, que ela não tem mais força, ela não tem mais a capacidade dela, o entendimento dela, acabou o ego, acabou o orgulho, e aí ela finalmente se abre, ela finalmente se entrega, certo? O nosso Pai do Céu hoje quer nos mostrar com muita clareza que nós nascemos para habitar nesse lugar onde tememos o Senhor o tempo inteiro. Em todas as estações. Lembra a estação da borboleta lá dentro do casulo? Então, naquele lugar é necessário temer o Senhor. É necessário buscar o Senhor. É necessário desejar o Senhor. É necessário confiar no Senhor. José, quando ele estava num poço, era necessário o quê? Temer o Senhor. Ok, me jogaram aqui no poço. Ok, me venderam como escravo. Ok, agora eu sou escravo. Ok, fui preso injustamente. Ok, eu vou continuar temendo ao Senhor. Eu vou continuar buscando, desejando, confiando no Senhor. Eu vou continuar louvando o Senhor. Eu vou dar a glória para o Senhor aqui, agora. E amanhã também na vitória, porque o Senhor vai me levar para a vitória. Porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Eu vou ler aqui essa passagem para vocês. Fica em Romanos 8 vai dizer assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos parar aqui. Depois eu leio mais para vocês essa passagem, depois leiam sozinhos. Romanos 8. Tudo coopera para o bem. Tudo tá cooperando para o bem. Como assim? Me venderam. Como assim me jogaram no poço? Como assim queriam me matar? Como assim fui preso injustamente? Está cooperando para o bem?
está cooperando para o meu bem, a gente só vai conseguir falar a mesma língua do Senhor se a gente temer o Senhor. A gente só vai conseguir falar a mesma língua do Senhor se a gente confiar no Senhor. Em tempos difíceis, em tempos de dor. Por quê? Porque é nesse tempo que a gente amadurece, é nesse tempo que a gente se fortalece, é nesse tempo que o Senhor nos prepara para a gente ocupar o lugar que Ele sempre preparou para nós. Que antes da fundação do mundo, Ele tinha preparado lá para José. Antes da fundação do mundo, Ele tinha preparado para a borboleta. Aquele tempo de casulo não era o final. O tempo do processo de José, o tempo da cadeia de José não era o final. Mas era necessário aquele tempo de preparo. Era necessário que aquele coração ele fosse temente ao Senhor. Que ele desejasse, que ele louvasse, que ele soubesse dar a glória ao Senhor, até porque ninguém mais poderia fazer aquilo que só o Senhor faz. Lembre-se disso. Se alguém tentar fazer do lado de fora aquilo que a borboleta tem que fazer do lado de dentro, não vai ser bom. A borboleta não vai ter força. Ela não vai conseguir desempenhar o papel que ela nasceu para desempenhar. Ela não vai conseguir ser quem ela nasceu para ser. Por quê? Porque ela não passou pelo processo. Mas se ela passa pelo processo, se você passa pelo processo, se eu passo pelo processo, José passou pelo processo, e ele passou pelo processo dando a glória para Deus, e ele chegou no destino e deu a glória para Deus. Não, meus irmãos, não foram vocês que me venderam. Não foram vocês que me fizeram mal. Não, a glória não é para vocês. Não, o foco não é vocês. Não, a atenção não é para vocês. Não, eu não tenho que perdoar. Vocês estão perdoados. Vocês são perdoados. O mal que vocês me fizeram já está perdoado. A glória do Senhor. Foi Ele que me trouxe até aqui. Foi o Senhor que me trouxe aqui antes de todos vocês, meus irmãos. Por quê? Porque era para salvar vidas. Então aqui, voltando aqui em Romanos, vai dizer, deixa eu ver se eu acho aqui. Que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vai dizer, ó, foi Cristo Jesus que morreu, mas que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Sabemos que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então essa é a chave que o nosso Pai do Céu quer nos dizer aqui hoje. Não sei qual é a fase que você está. Não sei. Não sei se é a fase do casulo ou se já é na fase do destino. Se você já está vivendo o destino. O que eu sei é que o propósito já começou. E o que eu sei é que você nasceu para dar a glória para o Senhor. Que você nasceu para dar a atenção para o Senhor. O que eu sei é que você nasceu para reconhecer o Senhor. Você sabe que um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e aí eu falei para ela, vamos ler a Bíblia e tal, né? Tô com a Bíblia toda hora. Aí a gente abriu, começou a ler. Daí eu tava falando para ela sobre os salmos que a gente leu juntos recentemente, se não me engano era o 114, que fala sobre a abertura do mar. Que o mar fugiu, o mar retrocedeu por causa da glória do Senhor em nós, por causa da presença do Senhor, a vida do Senhor em nós, né? E aí, essa pessoa falou assim, nossa, também eu tenho uma dificuldade de aceitar, de confiar no sobrenatural. Eu falei, como assim você tem dificuldade de confiar no sobrenatural? Como assim? É só você abrir os seus olhos, é que você banalizou o sobrenatural, porque não tem nada normal nessa terra. Não tem absolutamente nada normal nessa terra. Nada é normal. Não é normal um sol que volta todo dia, que brilha todo dia, que nos aquece todo dia, que nos faz viver. Não é normal esse ar que a gente respira. Não é normal todos os nossos órgãos funcionar. Não é normal as estrelas presentes. Não é normal o limite do mar. Nada é normal. Nada é normal. É tudo sobrenatural. É tudo sobrenatural. A gente está sobre uma bola gigante flutuando no espaço. Nada é normal.
A gente tem um teto, a gente tem um céu azul, a gente tem cores, a gente tem tudo pintado, tudo. Nada é normal. Nada é natural, é tudo sobrenatural. Só que a gente, às vezes, tá dormindo, tá zumbizando e tá achando que é tudo normal. Não é, acorda, 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 acorda. Nada é normal. Eu não sei qual é o tempo e a estação que você está. Não sei se você está no tempo de viver um processo que dói. Não sei. Mas hoje o Senhor vem nos dizer que nós nascemos para buscar Ele mais do que tudo. Para a gente dar a nossa atenção para Ele. Para a gente dar a glória para Ele. Para a gente confiar que em todo o tempo Ele está com a gente. Em todo o tempo. E essa é a nossa maior e mais linda promessa. Nós não estamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. O Senhor está com você em todo o tempo. O amor do Senhor está com você em todo o tempo. A presença do Senhor está com você em todo o tempo. E nós vamos dar a glória para o Senhor, nós vamos dar glória, nós vamos bendizer, nós vamos contemplar, nós vamos confiar no Senhor, nós vamos descansar, nós vamos soltar do controle, nós vamos amar o Senhor mais do que todas as coisas, mais do que as promessas, porque o Senhor, Ele sabe qual é a hora certa, a hora perfeita, a hora que nós estamos prontos, preparados para viver o destino que Ele preparou. O Senhor, Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, Ele não volta atrás. Então tudo aquilo que Ele preparou para você vai se cumprir, vai chegar na sua vida, mas você precisa descansar, mas você precisa relaxar, você precisa sair do controle, você precisa aprender a confiar. E hoje o Senhor está aqui para nos dizer que nós nascemos para dar a glória para o Senhor, para louvar o Senhor, porque os mortos não fazem isso. Porque aqueles que têm ídolos que fazem ídolos, aqueles que fazem ídolos de prata, ídolos de ouro, é o que vai falar que o Salmo 115, eles vão questionar, eles vão duvidar. Muitas vozes podem estar dizendo para você agora, não sei onde você está e qual é a parte do processo que você está, mas algumas vozes podem te dizer: será que foi isso mesmo que o Senhor disse? Será que Ele vai fazer mesmo? Será que vai se cumprir mesmo? Onde está o seu Deus? Eles duvidam, eles questionam, eles fazem ídolos, mas nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos quem nós somos para Deus. Nós sabemos que o Senhor está no céu, que o Senhor está em nós. Nós sabemos do poder do Senhor, nós sabemos do amor do Senhor, nós sabemos que somos escolhidos. Nós sabemos que somos amados, nós sabemos que somos casa, nós sabemos que somos templo de Deus, nós sabemos que o Senhor habita em nós sabemos que com Ele, nele, nós somos mais do que vencedores. O Senhor é aquele que nos transforma, o Senhor é aquele que nos muda, assim como Ele mudou Jacó. Não é fácil viver transformações, não é fácil mudar o nosso coração, porque, e eu posso estar falando isso com uma crença, tá? Através de uma crença. Mas o que eu percebo na minha experiência é que não é do dia para a noite que a gente é transformado. É um caminho. É um caminho, a cada dia caminhando com o Senhor, Ele vai nos moldando, se a gente se permite, se a gente tem humildade para ouvir, se a gente tem esse temor, se a gente busca Ele mais do que tudo, se a gente deseja Ele mais do que tudo, mais do que os ídolos, mais do que as coisas que têm valor para esse mundo. Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando. E esse processo de mudar pode sim doer, mas o Senhor nos faz a gente se tornar que nós nascemos para ser aqueles que dão a glória para Deus, aqueles que dão a glória para o Senhor, aqueles que sabem que é o Senhor em nós, aqueles que sabem que é o Senhor que faz todas as coisas, que faz o impossível, que fez os céus e a terra. É Ele em nós, é Ele por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada pode nos separar, nada, nenhuma dor, nenhum tempo, nenhuma estação. Hoje o Senhor quer que a gente entenda isso, que nós nascemos para viver essa vida de dar a glória para Ele, de saber que tudo vem dele, que tudo não são as coisas dessa terra, não são as coisas valorizadas desse tempo, como network, ou não são suas riquezas, não é sua conta bancária, não é a quantidade de seguidor que você tem, nada disso, não é nada disso. É o Senhor.
É o Senhor que abre, é o Senhor que fecha, é o Senhor que faz. É o Senhor que sabe o tempo perfeito. É o Senhor que tem um plano perfeito para a sua vida, que é incomparável. Para de se comparar com as pessoas. E entenda que é o Senhor que faz. É o Senhor que faz, é o Senhor que vai mudando o nosso coração, é o Senhor que vai tocando o nosso coração, é o Senhor que vai fazendo a gente entender quem a gente é. É o Senhor que vai nos dando essa capacitação para desfrutar da presença dele, para apreciar a presença dele, para contemplar ele a cada dia, para entender que ele nos abençoa, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor faz tudo multiplicar na nossa vida, que essa, inclusive, é a promessa desses salmos, a multiplicação. O Senhor, ele nos deu domínio, o Senhor, ele nos deu governo, o Senhor, ele nos deu responsabilidade. Esse salmos, ele é muito famoso porque ele vai dizer que os céus é do Senhor, mas que essa terra, ele deu para nós, ele deu para os filhos, e é para a gente fazer o que aqui? É para a gente governar, é para a gente trazer as realidades do céu para a terra, é para a gente ser imagem e semelhança do Senhor, é para a gente dominar acima de todo mal, é para a gente viver processos dando glória a Deus, é para a gente chegar no nosso destino, é para a gente entender que a gente já é mais do que vencedor e a gente vai chegar no nosso destino dando glória a Deus. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Só Ele poderia fazer aquilo que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Digita aqui. Amém. E bora ler o Salmo 115. Não há nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor, por tua fidelidade. Por quem perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, tem olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir o cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. Não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. O Senhor nos fez. O Senhor te fez. E quando ele nos fez, ele disse, isso é muito bom. Ele nos contemplou e nos ensina a contemplar a obra da criação dele. E nos ensina a contemplar tudo que ele fez. E nos ensina a dar glória a ele. Dar glória a ele. Dar a glória para ele. Porque foi ele que criou todas as coisas. Foi ele que nos criou. Foi ele que criou todos os tempos. Em todos os tempos tem um propósito para todos os tempos. E tem um tempo determinado para todos os tempos. E um propósito para cada tempo. Amém? Amém. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro. Ele é o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro. Ele é o seu escudo. Você está no tempo de borboleta, lá no tempo do casulo? Ele é o seu escudo. Porque lá, no tempo de prisão, no tempo de casulo, você pode estar ouvindo voz, será que você vai sair daqui? Será que vai se cumprir a promessa mesmo? Será que eu vou chegar lá mesmo? Será que o Senhor vai fazer? Será que era real? Será? Vem a dúvida, vem a insegurança. Confia no Senhor. Ele é o seu escudo. É a palavra do Senhor. É a presença do Senhor, é buscar o Senhor, é louvar o Senhor, é bendizer o Senhor, é apreciar o Senhor, é contemplar a obra da criação dele. Ele é sobrenatural, ele é poderoso, ele faz o que ele quiser na hora que ele quiser. Amém? Ele é o nosso socorro, ele é o nosso escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu socorro, ele é o seu escudo. Foi ele que fez aquele homem se lembrar de José. Não sei se você conhece a história. José estava lá na cadeia, porque foi permissão do Senhor. E ali naquela cadeia, José permaneceu sendo fiel ao Senhor, dando glória ao Senhor, temendo o Senhor, confiando no Senhor, se fortalecendo no Senhor.
e fazendo do Senhor um escudo dele, um lugar seguro dele, independente dele estar numa cadeia. E ali, José decidiu multiplicar os dons, os talentos que o Senhor depositou nele. E ali, José foi visto por uma pessoa que o Senhor preparou, uma pessoa que sairia dali antes. E José falou para aquela pessoa e disse: lembra de mim quando você sair. Lembra de mim, fala com o rei. José disse a coisa certa, guiada pelo Espírito Santo, guiada por Deus, guiado por Deus. E disse: lembra de mim, lembra de mim. E então, aquele homem não se lembrou logo de cara, mas no tempo perfeito, no tempo do Senhor, no tempo perfeito, o Senhor fez aquele homem se lembrar de José. Ele fez chamarem José. Ele fez José estar pronto para aquele tempo. Ele fez, o Senhor fez. E do dia para a noite, José dormiu prisioneiro, mas acordou governador. No mais alto lugar que uma pessoa poderia chegar ali naquele tempo, dentro daquela cultura. José ocupou o lugar mais alto. Por quê? Porque a terra o Senhor deu para os seus filhos. O Senhor nos fez para a gente ser luz, sal. E a gente precisa se levantar, parar de ficar falando o que está de errado, o que está de mal, e começar a se levantar, porque a responsabilidade é nossa. O Senhor nos fez e nos trouxe aqui nesse tempo para a gente assumir a responsabilidade, ser a luz, ser o sal, porque a gente tem acesso ao Senhor, e a gente vai dar a glória para o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor está preparando um tempo e um povo que vai ser colocado em lugares altos para a glória de Deus. Um povo que vai ser colocado em lugares altos e que vai dar a glória a Deus e que todos vão saber e todos vão perceber que só o Senhor poderia fazer. Não é coisa de homens, não é coisa de ídolos, não é coisa de coisas dessa terra. Não são os recursos, não é a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é o nosso esforço, não é a nossa dedicação, não é o nosso entendimento, não é a gente. Não é a gente, é o Senhor. É o Senhor para o propósito do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos continuar. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos, sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos seus filhos. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, desde agora e para sempre. Eu não sei qual é o tempo, qual é a estação, se é tempo de prisão, se é tempo de casulo, se é tempo de injustiça, se é tempo de ser espremido, ou se você já foi colocado em um lugar para cumprir o propósito do Senhor, para dar a glória para o Senhor, num lugar alto. Eu não sei. O que eu sei é que o Senhor hoje nos veio lembrar, Ele veio nos lembrar. Nós nascemos para dar a glória para o Senhor. Nós nascemos para temer o Senhor, buscar o Senhor mais do que tudo. Nós nascemos para confiar no Senhor em todo tempo, em toda estação. Nós nascemos para falar a palavra do Senhor. Nós nascemos para ser a luz, para ser o sal, para conservar o projeto original de Deus. E o projeto original de Deus é que todos nós precisamos saber que Deus amou o mundo, amou tanto o mundo que enviou o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu não sei, talvez você esteja numa estação onde você nunca ouviu falar sobre isso. Talvez você não saiba o que é temer o Senhor, talvez você tenha entendido que temer o Senhor é ter medo do Senhor e não é nada disso. Temer o Senhor é sobre você ouvir o Senhor e confiar nele, obedecer ele, amar ele mais do que você ama a si mesmo, mais do que você ama o seu entendimento, mais do que você ama a sua própria vontade. É obedecer o Senhor. Temer ao Senhor é obedecer o Senhor.
E eu declaro, em nome de Jesus, que todos nós que estamos aqui hoje, nesse tempo, vamos sair daqui hoje, depois desse vídeo, com essa decisão de temer ao Senhor, de buscar o Senhor mais do que tudo, de confiar no Senhor em toda estação e principalmente de dizer, de declarar que a glória é do Senhor. Seja lá onde a gente estiver, em todas as coisas boas ou em todas as partes difíceis e dolorosas, nós vamos dar glória ao Senhor. Nós vamos dar a nossa atenção, o nosso coração, o nosso tempo para o Senhor. Nós vamos viver dentro deste jardim. Nós vamos viver nessa bondade, nós vamos viver nessa presença, nós vamos viver nessa plenitude que é a presença do Senhor. Nós vamos viver nos sentindo amados, nos vendo como os amados do Senhor, os escolhidos do Senhor. Nós vamos ser a casa de Deus. Nós vamos ser os pés, as mãos, a boca, o coração, os olhos do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Digita aqui amém se você crê nessa palavra, se você concorda com essa palavra. Deixa aqui seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Todas as pessoas que o Senhor vai colocar agora no teu coração, você vai enviar agora, porque essa é a nossa parte, lembra? Nós nascemos para ser luz, nós nascemos para sermos abençoadores, nós nascemos para repartir, para ser generosos, para ser imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra, tá bom? Um beijo no seu coração, nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau.